Senhoras e senhores, autoridades presentes, daremos início neste momento à cerimônia de abertura do Encontro Acadêmico Interdisciplinaridade, Inovação e Universidades de Excelência. Para compor a mesa, convidamos o professor Dr. Vahan Agopian, vice-reitor neste ato representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago. Professor Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Dr. Arlindo Felipe Júnior, coordenador deste evento. Para as palavras de boas-vindas deste evento, convidamos o professor Dr. Arlindo Felipe Júnior para suas palavras. Muito obrigado, bem-vindos a São Paulo, bem-vindos à USP e principalmente que tenhamos um belo dia de trabalho aqui. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva, diretor do IEA USP. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui na nossa sala de conferências. Muitas pessoas vieram de longe, vieram contribuir de forma espontânea para a gente construir um pacote, ou pelo menos apontar direções para um país que precisa desesperadamente disso. É preciso que eu tenho sentido ao longo da minha vida acadêmica que as universidades elas têm se preocupado tanto com a sua sobrevivência em fazer uma gestão de um pronto-socorro e isso dificulta não só o planejamento de longo prazo, uma reflexão sobre a sua função e principalmente o protagonismo e o diálogo com as pessoas que dirigem o país. Então, o fato de termos gente de todos os lugares mostra que há, sim, uma coisa chamada idealismo, né? E vontade e patriotismo, por que não dizer? Também há um motivo científico para isso. Eu já conversei com pesquisadores, a gente recebeu dados de uma sonda da NASA que busca vida inteligente em outros planetas e detectou fortes evidências de vida inteligente fora da USP. Recebemos com surpresa, né? Mas não podemos negar que existe o fato, né? Mas eu sempre brinco nisso porque quando a universidade é grande como a USP, ela começa a cuidar do seu próprio metabolismo. Quem senta num posto de direção de uma universidade, ele tem tantas demandas. E será que a gente reserva tempo para pensar o futuro? Será que a gente pode mudar o nosso currículo de tal forma a atender um mundo que cada vez menos fica disciplinar? Nós estamos formando líderes não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de princípios e valores. Nós podemos fazer um diálogo entre as ciências que foi quebrado artificialmente, quando você imagina que você vai conhecer o que nós somos, os nossos destinos, simplesmente por conhecer melhor o funcionamento das coisas, ou nós vamos prescindir de valores? Que seria, digamos, das chamadas ciências humanas. Como é que a gente fertiliza esse diálogo? Enfim, este é o desafio. Tem outro desafio que eu convido os senhores a refletirem. Esse encontro, como bem disse o professor Arlindo, ele tem que ser mais do que um ponto de iluminação pessoal para todos nós ou para aqueles que nos assistirem por streaming. Ele poderia produzir documentos, mas documentos, no meu melhor entendimento, com uma certa experiência de conviver com o mundo exterior, né? Ele precisa ser feito
na linguagem acadêmica própria, sim, é importante que tenha o rigor de uma análise criteriosa, e para isso existe um veículo que, de antemão, acredito que terá talvez um dos veículos para divulgar o que aconteceu aqui, que é a revista do Instituto de Estudos Avançados, que hoje está acesso livre, qualquer pessoa poderá ter isso. É importante que tenhamos também um texto, tipo um white paper, para que seja colocado numa formatação, para que possa ser depreendido por parte de tomadores de decisão e de gestão. Nós temos que colocar isso para o grande público em vários níveis. Sugiro, nós temos hoje, através de uma colaboração com a Superintendência de Comunicação, um programa de rádio, no noticiário de 2 horas, onde temas complexos podem ser colocados, e uma chamada para a primeira página do jornal Estado de São Paulo, na sua versão digital, aonde tenho certeza que, uma vez presente um tema como esse, complexidade, futuro e destinos do país, terá a sua chance de ser mostrado de uma forma quase que direta e automática digamos, para quem lê jornal. Mas não é só quem lê jornal que vai conseguir, essa mensagem tem que chegar. Ela tem que chegar numa linguagem que chegue próximo, através de falas curtas, sintéticas, que mostrem o porquê que é vital para um país crescer. É preciso que tenha pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quanto que o emprego dele será afetado, quanto a saúde, quanto os seus direitos fundamentais como pessoa serão afetados se nós não tivermos nesse país capacidade de gerar soluções locais efetivas e principalmente regionalizadas, que se adaptem a cada uma das características de um país continente com tantas diferenças e tantas peculiaridades. Portanto, esse é o começo de um processo. E talvez o começo de uma série de reuniões que, no meu entender, deveria migrar por longo do país, e talvez, por isso que eu agradeço muito ao Arlindo, porque o professor Arlindo, que é nosso sabático, ele tomou a si a tarefa de coordenar isso. Ele estava num observatório muito importante, ele estava na CAPES, coordenando os programas de pós-graduação. Ele conhece bem os desafios, o que está acontecendo, e quais são os caminhos a seguir. Então, ele sentiu que precisava ter uma unidade disso. Então, professores, eu só tenho que agradecer vocês terem vindo aqui. Eu acho que mais do que a USP, e mais do que a USP, eu tenho certeza que o Brasil. Porque nós estamos discutindo aqui muito mais do que a universidade. Nós estamos discutindo um modelo de país. Nós vamos ou não ter um sistema de pesquisa e formação de tecnologia, educação para produzir o futuro que nós desejamos. Nós vamos ter uma forma de dialogar, nós vamos conseguir aprender a falar com os tomadores de decisão, ou nós vamos ficar falando uma linguagem que vai ajudar muito mais a gente? É lógico que nós temos que publicar na Science, na Nature, nas melhores revistas, mas isso talvez aumente um pouco a emissão de energia ególica nossa também. Podemos usar essa energia em egoelétrica e iluminar as mentes das pessoas? Então é isso. Eu acho que vai ser um trabalho muito interessante e agradeço do fundo do coração. Espero que ao final desse dia tenhamos um caminho a trilhar no futuro e que isso se repita várias vezes, a gente possa poder contribuir um pouco com o nosso papel para o progresso, para a sobrevivência das nossas instituições, porque ao manter a sobrevivência da pesquisa de ensino, nós estamos, com certeza, mantendo o Brasil um país melhor. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença também de professor Dr. Gerson Yukildo Manari, pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Graduação da USP, do professor Dr. Márcio Castro Silva Filho, pró-reitor adjunto de pós-graduação da Universidade de São Paulo, Dr. Wilson Parejo Calvo, superintendente do IPEM,
professor Dr. Luiz Bevilacqua, professor emérito da COP da UFRJ, professor Dr. Mariano Francisco Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, professor Dr. Marcos Buqueride, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, professor Dr. Tito José Bonagamba, diretor do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, professor Dr. Gilberto Fernando Xavier, diretor do Instituto de Biociências da USP, professor Dr. Dante Pinheiro Martinelli, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, e do professor Dr. Estevão de las Casas, diretor do Instituto de Estudos de Transdisciplinaridades da UFMG. Para o encerramento da cerimônia de abertura deste evento, anunciamos as palavras do professor Dr. Varran Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores, amigos. Foi bom esse encontro, que eu consegui rever vários amigos, alguns que eu não via há mais de um ano, talvez há alguns anos. Arlindo, Saldiva. Eu não vou fazer, como é uma reunião de trabalho, eu não vou fazer a nominata, porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui no sentido formal e vamos perder a parte mais importante, que são os debates. E também, por outro lado, porque nós temos somente autoridades na plateia, então teria que chamar o nome de todo mundo, seria mais uma chamada oral do que uma nominata. Mas, então, em nome do reitor Marco Antônio Zaga, eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos. Eu sei de amigos e amigas que encurtaram viagens do exterior para estar aqui presente, eu sei de amigos e amigas que tinham outros compromissos, que gentilmente aceitaram esse convite do Arlindo e do Saldiva e vieram para cá. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Primeira vez que nós discutimos esse assunto na USP de uma maneira mais ampla, mais geral, foi há uns 4, 5 anos atrás. Eu era pró-reitor, o Zago era pró-reitor naquela época, e nós tivemos uma reunião bastante produtiva. Depois, eu lembro, há uns 2 anos atrás, tivemos, acho que o lançamento do seu livro. Nós tivemos um evento na Faculdade de Saúde Pública, mas em todos os eventos, a sensação era que todo mundo achava a interdisciplinaridade, inovação correto, fantástico, importante, mas a sua aplicação complexa. Complexa porque há a necessidade de uma mudança cultural. E nos 2 eventos, a conclusão principal foi: temos que continuar discutindo esse tema de uma maneira intensa dentro das nossas universidades, para que maior número de colegas consigam enxergar essa abordagem como essencial para o futuro das nossas instituições. Então, por isso, eu parabenizo o Instituto de Estudos Avançados, parabenizo a equipe que organizou esse evento, que é mais uma oportunidade para que nós possamos discutir esse tema e, principalmente, ver meios, ver possibilidades de incorporar isso no nosso dia a dia. Esse é o nosso grande desafio. Eu fico contente quando eu vejo que, do parte da USP, nós temos aqui uma boa parte do nosso staff, dos nossos dirigentes de unidade, dirigentes da administração central. Estamos com 2 pró-reitores, 2 pró-reitores adjuntos presentes. Então, nós estamos com... há uma sensibilidade, há uma aceitação, há uma compreensão que o tema é importante. Vamos ver se nós conseguimos vislumbrar meios da sua difusão e da sua incorporação. Então, parabéns aos organizadores, reforço meus parabéns aos presentes e tenho certeza que será um dia bastante produtivo e tenho certeza que os resultados irão contribuir para que as nossas universidades possam dar mais um passo na direção da excelência. Muito obrigado. Anunciamos o término da cerimônia de abertura e solicitamos aos componentes da mesa que tomem assento na plateia para darmos continuidade ao evento. Tenham todos um ótimo evento. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Daremos então início agora às sessões de trabalho do dia de hoje, começando então com o painel 1, Ensino, Pesquisa e Extensão,
Fundamentos para o Desenvolvimento de Universidade de Excelência no País. Para tanto, convidamos o coordenador do painel 1, professor Mário Salerno, da Escola Politécnica da USP. O professor Mário Salerno é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, mestre em Engenharia de Produção pela UFRJ, especializado em Inovação Tecnológica e Desenvolvimento pela Universidade de Sussex, Inglaterra, doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, livre docente em Engenharia de Produção também pela Escola Politécnica, onde é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção. Coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, diretor de Desenvolvimento Industrial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, diretor de Estudos Setoriais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Sendo assim, agora eu convido, então, os palestrantes do painel 1, por favor, professor Vahan Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Professor Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. E o professor Luiz Bevilacqua, professor emérito da COP, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ. Para finalizarmos os membros do painel 1, convido agora os senhores relatores, professor Lívio Amaral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a professora Sônia Maria Vigiane Coutinho, do Incline USP. Passo agora a palavra ao coordenador, professor Mário Salerno. Bom dia a todos. Evidentemente, eu não sou diretor, eu fui diretor, né? Senão seria impossível ser tudo isso ao mesmo tempo. Né? Mas, enfim. Gente, todo mundo já foi apresentado, vamos direto ao assunto, certo? Acho que não precisamos perder muito tempo. Cada participante tem 10 minutos, é muito pouco. Tá? Mas eles têm um excepcional poder de síntese e eu tenho um cronômetro aqui, certo? A gente junta as duas coisas. Tá? E eu vou avisá-los quando faltarem 2 minutos, depois 1 minuto, depois quando encerrou, e aí a gente termina, tá bom? Nós vamos seguir a ordem que está aí no programa, começando pelo Vahan, tá? Seguindo pelo Carlos Nobre e depois pelo Bevilacqua. Bom, enquanto isso, tem uma curiosidade, né? A mesa é composta de engenheiros, certo? Todos são engenheiros. Né? E a gente estava brincando ali no começo, certo? Não, mas cada um foi para um lado, não tem muito a ver com engenharia, tá certo? Né? Enfim. Não, exceto os relatores, tá certo? Se bem que eu fiquei sabendo aqui, agora, mas está aqui, o Lívio fez engenharia também, depois debandou para física. Eu quase fiz isso, do 4º para o 5º ano. Eu fiz vestibular, entrei na física, mas aí fazer física matemática de noite, trabalhando de dia, é muito pesado. E aí, bom, eu engatei na carreira e... Ok, Vahan, vamos lá. Pela colocação do Mário, vocês viram como o tema é complexo. Vocês percebem que o Mário pegou o ponto da nossa formação básica, que é disciplinar. E é justamente essa dificuldade que nós temos que enfrentar, essa dificuldade que nós vimos nas reuniões anteriores, de como nós podemos deixar a nossa disciplinaridade e conseguir raciocinar interdisciplinarmente, conseguir raciocinar de uma maneira mais integrada. Essa é a grande dificuldade. Esse é o ponto importante. O que eu vou falar agora, os meus colegas da USP já viram isso eu falar antes, eu vou repetir muita coisa que eu falei, porque o problema continuou o mesmo. No entanto, no fim, eu vou fazer o desafio, que é o desafio que nós temos que dar resposta hoje. Como conseguir esse avanço. A questão de universidade de excelência, eu não vou nem discutir a necessidade, que o país precisa disso, nada disso, mas eu quero chamar a atenção que ela é
classificada, ela é avaliada pelos vários institutos através do padrão de qualidade do seu trabalho, quer dizer, a excelência internacional, o reconhecimento dos pares, os outros acadêmicos reconhecem como um centro de excelência, o reconhecimento da sociedade, quer dizer, estamos atendendo aos anseios da sociedade, e um ponto importante que aqui no Brasil nós há pouco tempo damos importância, o desempenho dos egressos. Que tipo de profissional estamos colocando no mercado? Esse é o tópico importante, esse é o tópico que ficou sendo discutido, ficou sendo debatido na última década e por todas as universidades. As reuniões de discussão de qualidade universitária passam por como podemos avaliar o desempenho dos nossos egressos. Desde discussões de se precisam avaliar até 5 anos, 10 anos, até discussões do que o nosso egresso deu de benefício à sociedade. Bem, quando a gente fala em excelência acadêmica, a qualidade do corpo docente, a infraestrutura de pesquisa, a metodologia de ensino e formação, em suma, todos os instrumentos que fazem a excelência de uma universidade. O reconhecimento pelos pares é a excelência acadêmica confirmada, quer dizer, todo mundo está de acordo que isso existe, isso é verdade. Mas a sociedade é um outro item que nós não prestamos a devida atenção. A sociedade está satisfeita com o que nós estamos fazendo? Essa resposta eu não tenho, mas eu fico preocupado se a resposta será favorável ou não. Se a sociedade estiver satisfeita, ela vai nos apoiar. Só um indicador para os senhores que não estão em São Paulo. No município de São Paulo, uma pesquisa feita há uns 2 ou 3 anos por um grande órgão de imprensa, a educação era a 7ª prioridade do paulistano. Com isto, significa que a educação como um todo, inclusive a educação superior, não é uma prioridade do paulistano. É preocupante isso. Mas, voltando ao egresso, esse conceito que nós temos desde o começo da década passada é: as universidades de excelência formam líderes, não profissionais. Líderes que conseguem, com o seu conhecimento, sua comunicação, sua capacidade de supervisão, conseguem fazer a diferença na sociedade. Isso não é uma opinião minha, é uma opinião que já passou no Council of Graduate Schools, no European University Association. São temas que já estão no nosso dia a dia. E os líderes atuam na própria academia, no serviço público, que nós esquecemos de lembrar, nós sempre lembramos a sociedade como empresas, e hoje, mais do que nunca, também no terceiro setor. Os nossos egressos são, de fato, os líderes que estão fazendo a mudança da sociedade? Esse é o ponto importante. E as ferramentas que nós temos é a avaliação, tanto externa como a autoavaliação. Esse é um ponto que, no Brasil, nós tínhamos um certo preconceito, e nós temos que vencer esse preconceito. A CAPES foi muito importante, contribuiu muito para essa mudança, mas ainda não está devidamente imbuída no nosso conhecimento. A internacionalização, repare que eu chamo de ferramenta. Internacionalização não é um fim, é um meio para a excelência. Nosso sonho é termos dentro das nossas universidades um ambiente internacional de ensino e pesquisa. E para isso, precisamos cada vez mais manter relações com os nossos pares e parceiros do exterior. Primeiro, para termos novos patamares de qualidade, e segundo, para que os nossos alunos, professores e funcionários saibam trabalhar nesse meio internacional. A mobilidade é uma consequência da internacionalização e não o seu objetivo inicial. A interação, é difícil falar nisso, mas a interação é essa interação dentro da própria universidade, os setores terem um diálogo fácil
Interação entre as instituições. Nós temos felizmente, fortalecido cada vez mais as associações de universidades brasileiras, latino-americanas. Isso é fundamental para o nosso fortalecimento. E os dois tópicos que são da nossa ordem do dia, interdisciplinaridade e inovação. Então, eu não vou me deter aos primeiros 3 tópicos, que merecem também uma discussão mais ampla, mas vamos falar de interdisciplinaridade e de inovação. A interdisciplinaridade acaba resultando num avanço da fronteira de conhecimento e forma um novo profissional que pode atuar em vários setores. Então, aí volta de novo ao lado positivo da colocação do nosso mediador. Nós podemos ter uma formação disciplinar atuando em áreas distintas, tendo capacidade de conseguir dialogar com outros setores e podendo atuar em diversos setores. Esse é o nosso grande desafio. Agora, isto da interdisciplinaridade exige cooperação, coordenação entre as disciplinas. Quando eu digo disciplina, por favor, não é disciplina uma disciplina de graduação de pós, é uma disciplina do conhecimento. Essa cooperação, coordenação, para nós está muito clara, mas a sua execução continua sendo bastante complexa. E a interdisciplinaridade acaba resultando, no fim, a ciência moderna, a ciência que não é baseada numa única disciplina e a formação dos pesquisadores que conseguem resolver problemas mais complexos. Agora, quais os nossos desafios? Ela está me mostrando, não precisa mostrar. É ela aqui. Ela é mais fácil. Quais são os nossos grandes desafios? Nossos grandes desafios são a legislação vigente, que é uma legislação extremamente refratária a essa integração, a rigidez da estrutura acadêmica, que é uma estrutura bem piramidal, o modelo de gestão das nossas universidades e, principalmente, a visão predominante das agências de fomento. Não culpa das agências de fomento, mas culpa dos membros da academia que atuam nas agências de fomento. E quando a gente fala em inovação, é o fim do ciclo de conhecimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Só tem inovação com a participação do setor produtivo. Não apenas empresas, setor produtivo. Isso inclui terceiro setor e o governo. E a constatação? Falta a ligação, continua faltando a ligação entre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente as universidades, e o setor de desenvolvimento. Quais são os novos desafios que a sociedade nos impõe no século XXI? Respeito às diversidades, sustentabilidade, eu não estou me referindo apenas às questões climáticas, mas sustentabilidade no sentido mais amplo, e a sociedade cobra o retorno do recurso investido na sociedade. Portanto, esses são os nossos desafios neste século, como universidade. Preparar os profissionais que, além de serem líderes, que eu citei antes, têm que saber atuar num mundo diversificado, num ambiente diversificado, buscar o desenvolvimento sustentável, incluindo novas abordagens, por exemplo, como a economia circular e outros temas que nós temos no momento, e ter a capacidade de inovar. No lado B, a capacidade de conduzir estudos integrados para atender desafios cada vez mais complexos. Portanto, equipes de pesquisas multidisciplinares, temas de estudos amplos contra os temas específicos, pesquisas em grupo contra as pesquisas individuais, grupos de pesquisa integrados com o meio externo. Em resumo, para encerrar, as universidades estão passando por uma renovação radical. E não podemos ser apenas observadores. Isso está acontecendo em todos os países, inclusive nos países em desenvolvimento, como África do Sul, Turquia, Rússia. Nós temos que estar atentos a isso.
Esse desafio eu estou lançando para todos os nossos colegas. Eu tenho certeza que até hoje, no fim da tarde, teremos algumas sugestões. Muito obrigado. Obrigado, Varran. Passar imediatamente para o Carlos Nobre. Bom, eu fui poupado da função cronômetro, que é uma grande coisa, certo? Tem um cronômetro humano. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Arlindo, pelo convite. Diferente, acho que da maioria de vocês aqui, eu não sou uma pessoa que teve uma experiência muito grande dentro da universidade. A minha experiência é instituto de pesquisa, ainda que com pós-graduação. Eu não sou uma pessoa que vive e viveu a sua carreira dentro da universidade, mas talvez eu tenha uma experiência de pesquisa muito interdisciplinar. Então, é um pouco esse olhar mais da prática e talvez menos da teoria. Não sou um teórico da interdisciplinar, como muitos aqui, talvez os melhores teóricos brasileiros estejam aqui nessa reunião. Eu fiz isso com também colaboração da Connie McManus, a diretora de Relações Internacionais da CAPES. Eu vou pontuar alguns aspectos, não é tão assim bem pensada como a do Varran, mas eu quero pontuar alguns aspectos que eu considero importantes. Em excelência, né, internacionalização não como um fim, mas como um meio de atingir excelência, e pontuar algumas coisas que mesmo durante o meu período lá na CAPES, eu comecei a prestar mais atenção de alguns dos nossos desafios. E um que eu acho vale a pena pontuar, e eu vou mostrar alguns dados, é o da mobilidade, né? Nós, no Brasil, temos pouca mobilidade. E é muito a ver com a cultura brasileira e não é tão a ver com políticas de agências de financiamento. Mas eu vou mostrar alguns dados. Esses dados são muito conhecidos, o fator de impacto aí dos países desenvolvidos. O Brasil segue essa linha dos países do BRICS ali embaixo, ainda uma lacuna enorme, crescendo, mas ainda uma lacuna enorme. Quando essa medida de impacto é por investimento, aí nós ficamos muito distantes, quer dizer, o real investido em pesquisa pelas agências de fomento no Brasil, ela tem um impacto relativamente muito menor do que a mesma quantidade de recursos investido pela National Science Foundation dos Estados Unidos e outros de países bem desenvolvidos cientificamente. Uma coisa preocupante, acho que deve preocupar todos nós, certamente no período que eu passei na CAPES nos preocupava muito, é esse aparente estacionamento do sistema universitário e do sistema de pesquisa do Brasil nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos. A gente vê, eu não vou discutir ou prestar muita atenção nesses rankings, mas aqui pegando mas de qualquer modo eu acho que esse é o sentimento geral. Nós não estamos avançando, nós avançávamos mais, depois estacionamos e há algumas evidências que estejamos caindo. Por exemplo, inovação é bem característico que nós estamos perdendo posições ano após ano nos rankings internacionais de inovação, inclusive países latino-americanos, Turquia e vários outros países. Então, isso é uma razão, obviamente, de preocupação. Eu acho até reuniões como essa, elas poderiam existir sem essa preocupação, mas essa preocupação traz um foco muito grande para o entendimento do que está acontecendo. Então, um dos aspectos que eu quero pontuar aqui, e que eu comecei a prestar atenção isso realmente depois quando eu estava na CAPES, é a relativa baixa mobilidade dos pesquisadores, dos docentes brasileiros. É só um número enorme, 2/3 dos pesquisadores brasileiros não fazem pesquisa fora do Brasil. Isso é muito importante, porque, inclusive, em pesquisa interdisciplinar, seria muito difícil. Todos nós sabemos, há várias métricas, eu não trouxe nenhuma aqui, que as grandes fronteiras da ciência cada vez mais se situam nas interfaces disciplinares. E você, para resolver esses grandes problemas, esses grandes desafios, você precisa ter uma colaboração muito ampla e internacional. Hoje, não existe nem dentro da sua própria universidade, dentro do seu próprio país, todas as competências para o avanço científico nas fronteiras do conhecimento interdisciplinares. O Brasil é muito pouco. E as pessoas que não têm muita mobilidade internacional, o impacto
abaixo da média e são muito menos citados. Já os pesquisadores brasileiros que têm mobilidade internacional, eles têm um impacto 2 vezes maior que a média mundial. Então, esse é um dado importante. Esse dado também me chamou muito a atenção, publicado em 2015. É uma métrica de pesquisadores que são dos grupos de pesquisa do CNPq. Isso me chamou a atenção demais. Eu acho que antes desse paper, poucos de nós podíamos imaginar que praticamente nenhum de nós sai muito de perto de onde fez a graduação. 85% dos pesquisadores brasileiros estão a menos de 200 quilômetros de onde fizeram a graduação. Isso é muito grave, até para o desenvolvimento científico nacional. Eu não sou sociólogo nem antropólogo, eu acho muito difícil até explicar isso. O paper não explica, ele mede. Mas é um assunto que nós precisamos realmente entender. Por que nós ficamos tão próximos do local onde tivemos a graduação? Então, esse é um dado, mais um dado que reforça essa ideia da pouca mobilidade dos pesquisadores brasileiros. Esse é um gráfico que mostra a porcentagem de colaboração internacional versus fator de impacto. E vocês veem o BRIC está mais ou menos tudo na mesma faixa aí, o Brasil e a Rússia um pouquinho mais, 25% de colaboração internacional. Já o grupo dos países desenvolvidos em ciência, todos com altíssima colaboração internacional, e o país topo do mundo em colaboração internacional e em impacto, nós sabemos, é a Suíça, e ela tem lá acima de 60% e o maior fator de impacto. Então, tem uma relação muito próxima e principalmente nas questões interdisciplinares. Desculpe, vocês não vão ver isso aqui, ficou ruim o slide. Esse aqui é a colaboração com a Suécia, dados de pesquisadores brasileiros, e vocês veem claramente no meio o índice o índice de citação dos papers em coautoria. É bem maior do que só sueco, que é lá da direita, e é bem maior, 6 vezes maior do que o índice de papers só de brasileiros. Então, esse é um dado muito importante, mostrando realmente o papel da colaboração. Também ficou ruim esse slide, mas eu menciono aqui a UFABC, que tem um dos melhores índices atualmente aqui no Brasil, grande taxa de crescimento de impacto, mostrando também os artigos em colaboração, um fator de impacto muito, muito superior aos artigos que não têm colaboração internacional. Então, esse aspecto, mobilidade e colaboração, é um que eu quero destacar para nós realmente debatermos e pensarmos a respeito. Um segundo ponto que eu vou passar muito rapidamente, e também nesse período na CAPES, e também em parceria com a FAPESP, com o CNPq, nós até começamos a discutir se o modelo alemão, esse modelo recente alemão de universidade de excelência, é um modelo, são 11 universidades, eles tinham 3 linhas, a primeira é o estabelecimento de dinheiro direto para pós-graduação, bolsas de doutorado. Isso nós temos muita experiência no Brasil, muita experiência nas agências de financiamento, principalmente a CAPES. O segundo é Excellence Clusters. Nós também temos bastante experiência no Brasil, desde o Pronex, CEPIDs, INCTs, Institutos do Milênio. Acho que nós adquirimos bastante experiência, que realmente é uma maneira inteligente de financiar a pesquisa e o financiamento de grupos interdisciplinares, principalmente aqui no estado de São Paulo, o CEPID e os NCTs. O que nós não chegamos é o terceiro linha, que é a maior linha de financiamento desse programa alemão, que é selecionar universidades para se tornarem universidades de excelência do padrão das melhores do mundo, dos Estados Unidos, Ivy League e várias outras. Então, eles têm 10 anos, o projeto foi aprovado para mais 5 anos, eles gastam uns 500, 600, 700 milhões de euros por ano, perto do tamanho da Alemanha, do orçamento da Alemanha. Não é um dinheiro muito grande, mas o Brasil, nós nunca conseguimos realmente dar este passo, que é financiar de uma forma prioritária um grupo pequeno de universidades de excelência. Eu acho que se não dermos esse passo, vai ser muito difícil nós atingirmos as métricas de excelência internacional. A Alemanha já avalia isso e o programa de excelência, essas 11 universidades, realmente dispararam. A qualidade e a quantidade da pesquisa foi bem maior do que o resto. E eu quero agora colocar um desafio. Eu tenho pensado nisso, o Varran já tocou nesse assunto, dos grandes desafios do século XXI, e eu acho que um problema que vale a pena, eu pelo menos estou interessado,
que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? O que as universidades brasileiras têm feito nessa questão? Ainda pouco. Mas essa questão só pode ser abordada desde o início com uma visão, eu só tenho mais um slide, além desse, uma visão absolutamente interdisciplinar. Você não vai avançar em trazer a colaboração e o aporte de conhecimento que o Brasil precisa para avançar no seu desenvolvimento dentro dessa visão da ONU de um futuro sustentável. E como o Vahan disse, e eu reitero muito, não é só ambiente, é inclusão social, é desenvolvimento econômico inclusivo. Quem acompanha, quem entrou um pouco dentro desse universo, não há nada mais inter e transdisciplinar do que entender esses objetivos de desenvolvimento sustentável, as suas mais de 170 metas. A Universidade de Colômbia e uma série de outros grupos lá nos Estados Unidos fizeram um primeiro esforço, ainda bastante criticável, que é mapear 150 países nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui estão representados, aqui é o Brasil. O Brasil até que não saiu mal, não. O Brasil foi o 52º de 149. Se a gente olha o IDH, o Brasil é 75, e competitividade 75. Quer dizer, esse índice o Brasil saiu melhor. Eu não tenho tempo aqui de avançar muito, mas eu só destaco algumas dessas coisas onde o Brasil foi bem. Por exemplo, redução da pobreza extrema, o Brasil está com a nota alta ali, porque menos de 5% vivem com menos de $1,90 por dia. Acesso à água também, o Brasil tirou nota alta. Eu acho que eu questionaria a questão do saneamento, que ainda é um problema muito grave, mas pelo menos essa métrica foi feita dessa maneira. Onde o Brasil vai muito mal é na redução das desigualdades, né? O nosso índice de Gini é muito baixo, e também nós também não vamos mal na questão climática, né? Nós temos um per capita de emissão de CO2 relativamente baixo, e nós vamos mal também na questão da paz, do desenvolvimento social. Nossos problemas de violência aparecem nesses índices. Eu não vou discutir isso em detalhe, eu só quero dizer que eu considero isso um enorme desafio para a comunidade acadêmica, para as universidades brasileiras. E é um desafio que só pode ser enfrentado se nós revolucionarmos a visão interdisciplinar. Por quê? Porque todos esses objetivos e as suas metas, eles têm interações, co-benefícios, competem. Por exemplo, se nós vamos ter 100% de segurança energética, pode ser através do petróleo, mas aí nós vamos complicar a questão climática, a questão de saúde. Nós podemos ter 100% de segurança alimentar, expandindo a fronteira agrícola e afetamos a biodiversidade, a qualidade da água, e nós podemos ver essas interações entre todos esses 17. Então, eu quero terminar só deixando um pouco essa mensagem de que eu gostaria muito de ver o nosso sistema universitário, e especialmente nesse contexto as universidades do Estado de São Paulo, mais motivadas e mais interessadas em desenvolver programas de pós-graduação e de pesquisa interdisciplinares desde o seu nascimento, e realmente eu consigo ver poucas coisas que podem ser tão úteis para o desenvolvimento do país quanto nós atuarmos e avançarmos no entendimento e na implementação desses objetivos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Bevilacqua, vamos lá. Enquanto o Bevilacqua carrega, as questões das interfaces são fundamentais, né? Isso vem de teoria organizacional na veia, mas enfim, os problemas estão nas interfaces normalmente, as oportunidades também, né? A questão da endogenia, acho que foi bem colocado, né? E temos um problema de instituições, né? Fazer um projeto multidisciplinar com pessoas de diversas áreas e submeter um temático na FAPESP é um perrengue, porque eles o referir cobra, mas cadê a homogeneidade da metodologia? Você responde, não tem, é para não ter. Certo? Enfim, Bevilacqua, vamos lá. Bom, obrigado pela essa oportunidade. Eu quero falar um pouquinho também sobre toda essa questão relativa à interdisciplinaridade, focalizando mais a questão da universidade, né? E fazendo algumas propostas. Bom,
Pronto, acho que agora vai. Agora vai. Pronto, já descobri. Tá bom, obrigado. Bom, para começar, essa questão de interdisciplinaridade, que é uma grande revolução na reorganização do conhecimento, eu acho que tem uma história, não é só hoje. Isso aconteceu durante várias épocas da humanidade. É uma redução da entropia do conhecimento, no fundo, né? Então, provavelmente nessa época, entre 1800 e 1900, todo o impacto do telégrafo, telefone e comunicação trouxe uma grande revolução interdisciplinar que a gente não tem muito conhecimento, inclusive não foi muito estudado. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Fazer essa proposta, né? E essa consideração. Nesse século, o século passado, entre 1900 e 2000, o grande fator que promoveu a interdisciplinaridade, de fato, que trouxe essa grande revolução foi a computação. Nós esperávamos que depois de alguns anos, isso começou nos anos 60, né, 70, etc., até o 2000 chegasse a um limite. Quer dizer, havia alguns teóricos que diziam depois de 2000 chegamos ao limite dos sistemas computacionais, eles não terão mais capacidade. Isso não acontece, né? Cada vez nós estamos com mais importância e mais capacidade de computação. Portanto, eu quero distinguir esse ponto. Computação foi um ponto de variação, quer dizer, nós tivemos um grande ponto de inflexão nessa época. Então, as ciências ambientais, por exemplo, clima e tempo, o Carlos Nobre já falou sobre isso, né? Neurociências e cognição, outra área que foi muito ativada a partir de computação, a vida, a biologia, a medicina, a cosmologia, etc. E, no fundo, isso significa modelagem matemática computacional. Se vocês olham, os grandes motores que se fala hoje em interdisciplinaridade estão dentro desse contexto de modelagem computacional. E essa modelagem matemática computacional certamente exige a convergência de vários áreas de conhecimento, né? Com relação à nossa participação, não é? A nossa participação, o Carlos Nobre falou em alguns pontos, mas do ponto de vista de publicação científica, né, caracterizada como publicações interdisciplinares, o Brasil está muito bem, está em quarto ou quinto lugar. Começa a Índia, ou a China, a Índia, Coreia, etc., né? E o Brasil está aí no quarto ou quinto lugar. Portanto, a nossa cooperação no setor interdisciplinar está dando resultados positivos do ponto de vista de métrica, de avaliação de projetos de pesquisas e publicações internacionais. Não estamos mal nisso, né? Bom, agora, infelizmente, os nossos cursos de graduação, né, eu quero falar um pouco sobre isso, né, eles não têm acompanhado, né, essa tendência interdisciplinar. A pesquisa vai muito bem, né? Não há grandes preocupações com pesquisa. A CAPES continuou nesses projetos interdisciplinares, né? E esse programa vai extremamente bem. A professora Adelaide está aí, o Carlos Nobre foi um dos que começou nesse programa interdisciplinar, e certamente toda essa parte ambiental logo se separou como uma atividade independente, né? E outras estão se separando. Então, a pesquisa eu acho que vai bastante bem dentro das restrições que nós temos, que todos nós conhecemos. Mas graduação vai muito mal, né? Os engenheiros que se formam, por exemplo, quero falar um pouco sobre engenharia, né? Eles não sabem o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Quer dizer, é impossível a universidade dizer, olha, você saiu um bom engenheiro formado, porque eu não sei qual é a nova tecnologia no futuro. Quando apareceram essas novas impressoras tridimensionais, por exemplo, né, 5, 6 anos atrás, os engenheiros formados há 10, 12 anos não sabiam que isso ia acontecer. Então, é uma certa ilusão dizer que nós vamos formar os nossos engenheiros, e em outras áreas eu acho que é semelhante, né, para enfrentar os problemas que eles vão ver daqui a 15, 20, 30 anos. Isso não é impossível. Não é assim mais que funciona o mundo nesse estágio, né? As grandes empresas estão convencidas disso. Existem universidades cooperativas. O que significa uma universidade cooperativa? Dizer das empresas, dizer para as universidades, vocês não são capazes de formar o profissional que eu preciso. Formem aqueles que são deem uma formação que seja mais sólida, mais importante para que eles possam contribuir
para as nossas funções, né? E nós complementamos esse tipo de formação, né? Então, é impossível educar os jovens com essas competências. E o que é que nós podemos fazer? O que é que nos resta fazer? Então, resta fazer primeiro, formar jovem com independência intelectual. Quer dizer, esse é o ponto fundamental, interdisciplinar ou não interdisciplinar, né? Nós temos que formar jovens com independência intelectual capazes de andar com as suas próprias pernas, não é? E serem capazes de enfrentar, não é, os desafios do futuro. E nós não fazemos isso porque os jovens das nossas universidades têm que fazer crédito, tem que ter 6 disciplinas por semestre, tem que cumprir 3.000 e não sei quantas horas, e cada vez mais. A gente cada vez aumenta mais o número de horas. É impossível. Então, se nós submetermos os nossos jovens a uma carga de trabalho, entre aspas, que significa eu ensino e você aprende, quando devia ser ao contrário, você aprende e me pergunta que eu posso te ajudar, né? Não vai adiantar. Então, não vai funcionar com interdisciplinaridade ou sem interdisciplinaridade. Então, esse é não precisa pensar muito, não. É só diminuir a carga horária, diminui o número de créditos necessários. Bom, segundo, reformar os cursos de graduação para que os egressos tenham uma formação básica forte. E isso atende à demanda do mundo moderno, né? É aquela formação científica mais sólida que vai permitir que ele possa enfrentar os problemas do futuro e andar com as suas próprias pernas, né? E resolver os problemas que vão ser apresentados, né? Então, essa é a primeira proposta. Se existe alguma proposta, fazer pró-reitores, reitores e aqueles que têm influência na universidade, não sobrecarreguem os estudantes com aula. Deixem que eles estudem. Promovam nas universidades lugar para eles estudarem. Eu acho que isso é importante, né? Outro ponto, algumas iniciativas. Então, mostrar um pouco como é isso no mundo e como é que é aqui no Brasil. Em primeiro lugar, porque a gente gosta sempre de ver como acontece no mundo e é, de uma certa forma, útil, né? O que acontece em Princeton, em 2008, fez uma grande reforma na graduação. E a base dessa reforma foi dizer, não existem mais barreiras disciplinares. Não tem mais barreira departamental. Então, isso é fundamental. Enquanto nós nos consolidarmos, né, e cristalizarmos os departamentos como estão, então nós não estamos promovendo interdisciplinaridade. Isso é reconhecido em várias universidades, isso aí vocês podem encontrar na Universidade de Princeton e em outros lugares, né? Os currículos são fundamentados muito mais na importância das coisas do futuro, tá certo? Outra experiência são aquelas, eu não vou entrar em detalhe, toda essa declaração de Bolonha, né, que mudou o tipo de ensino, né, o tipo na Europa, tá? A Academia Brasileira de Ciência tem um documento que foi publicado em 2004, Subsídios para a Reforma do Ensino Superior. A gente não lê também. A gente não lê o que a gente produz, né? Então, a gente se queixa, vamos fazer mais uma reunião? Vamos. A academia vai fazer mais uma para quê? Para fazer a mesma coisa. Então, vamos ler o que a gente tem, pelo menos, para criticar, dizer que serve ou não serve, né? A UFABC, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A Universidade da Califórnia, Mercedes, é a única universidade americana que eu conheça que não tem departamento, porque é muito difícil acabar com isso em todo lugar do mundo, né? E a Universidade Federal do Sul da Bahia, que eu não vou falar muito, porque estou na morta ali, que é uma experiência brasileira espetacular. Bom, a nova orientação, por exemplo, né? Quer dizer, mais uma proposta em que eu queria comentar. Quando se fala em interdisciplinaridade na graduação, uma das propostas que eu tenho, né, e que gostaria de colocar é o seguinte: vamos mudar os fios condutores. Isso mudou, o mundo mudou, né? A convergência entre as várias disciplinas deu uma remexida em tudo. Então, não é que a ciência passada fosse ruim, né? São os mesmos tópicos, mas tem que ser reorganizado. E essa aqui é a experiência do UFABC, em vez de física, química, cálculo, computação, se reorganizou de outra forma. Qual é essa forma? Estrutura da matéria, energia, informação, comunicação, processo de transformação, né, que é uma coisa enorme, representação, simulação e humanidades, né, quer dizer, formação mesmo de cientistas e engenheiros, né, tem essa característica, quer dizer, é preciso que a gente saiba no mundo onde a gente vive, né? Bom, então, por acaso, entre aspas, há uns 3 anos atrás, eu descobri que o Helmholtz Institute, né, da Alemanha,
tem alguns temas fundamentais de pesquisa. Quais são? Energia, terra e meio ambiente, saúde, que são processos de formação. Depois, aeronáutica. Matéria, tem energia, matéria, key technologies, informação, informática, etc. Então, nós estamos mais ou menos... Essa universidade está mais ou menos nesse caminho, né? Quer dizer, está alinhada às demandas atuais, né? Aqui é o que foi feito em Harvard, não vou comentar muito isso, só dizer que os estudantes que entram em Harvard têm que fazer pelo menos uma disciplina em cada uma dessas matérias, inclusive na oitava, nos Estados Unidos, no mundo, eles estão descobrindo que os estudantes precisam saber que existe um mundo fora dos Estados Unidos. Então, tem essa nova disciplina, né? Aqui tem outra coisa, como dizer que é difícil fazer isso entre os departamentos. Eu quero normalmente falar um pouco apenas sobre a UFABC e dizer que o impacto da UFABC tem sido muito positivo, as avaliações têm sido muito positivas e, novamente, um pouco do que já foi falado por outros colegas, né, que me precederam, né, nós não nos comunicamos. Sabe quem constrói a UFABC, na maioria do seu corpo docente? É a USP. A USP, eu acho que não sabe disso. A USP não sabe que o sucesso da UFABC tem base aqui, mas isso não se fala, isso não se coloca para cima, a gente não sabe dessas coisas e, às vezes, por cultura, acaba ignorando, né? Bom, então, finalmente, nós estamos vivendo essa época de choque cultural, como eu já falei anteriormente, né? Eu imagino, quer dizer, o avanço do conhecimento é tão forte, né, que promove uma onda de choque. Uma onda de choque é isso que está aí, né? E essa onda de choque, né, ela provoca não linearidades. A gente fala muito hoje, tudo é não linear. E não linearidade significa dizer isso, né, que para um determinado ponto nós temos 3 soluções possíveis. Não existem soluções únicas. Então, a nossa cultura também, que é muito fundada na questão de uma estrutura para o Brasil inteiro, não vai funcionar, né? Nós temos que ter, vocês vão ver a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma proposta que é absolutamente fantástica e está fora dos padrões, às vezes, que a gente pode pensar, mas é extremamente importante. E, finalmente, eu quero dizer que não existem soluções únicas, normalmente. A Universidade do Sul da Bahia, eu já falei, e eu quero dizer, professor Varran, que a USP já começou a interdisciplinaridade, sim, existem iniciativas interdisciplinares aqui, que é esse curso de ciências moleculares. Isso é um curso interdisciplinar, então a USP não está fora disso, a USP está dentro. Só que talvez precise reorganizar, diminuir um pouco as regras, né, e tornar as nossas universidades, de fato, essa seria o primeiro passo para todos nós no Brasil, começar a criar universidade, porque nós temos muito poucas, talvez umas 3 ou 4. Nós temos uma coleção de institutos e coleção de instituições que se reúnem num campus, aí chama universidade, mas não é universidade, né? Então, esse curso de Ciências Moleculares da USP é uma universidade, quer dizer, é a semente de uma universidade. Então, é levar isso para diante, não é? E as outras, não é, começarem a pensar. Não é fácil, mas se nós não fizermos isso, eu acho que nós vamos ficar muito para trás, né? E nós vamos ter que recorrer eventualmente a outros países para continuar o nosso desenvolvimento. Bom, é isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Obrigado, Bevilacqua. Nós vamos passar agora para uma discussão, um debate com os presentes, né? Eu vou pedir, vou marcando aqui quem se inscreve, eu vou pedir que se identifique, porque está transmitindo, etc. Eu vou pedir também para a organização me avisar quando o nosso tempo esgotar, que a gente... Tá? Vamos pegar de 3 em 3 para ir mais rápido, tá bom? Então, olha, a primeira pessoa está ali, a segunda está aqui, a terceira ali. Vamos pegar esses 3. Tá? 1, 2, 3. Por favor. Eu só queria fazer uma observação. Por favor, se identifique. Eu sou Margarete Capurro Guimarães, eu sou coordenadora do curso Ciências Fundamentais da Saúde. E que é um outro tipo de exemplo de interdisciplinaridade e que nunca é citado nessas reuniões. Ele é um curso diferente dos Ciências Moleculares, mas que ele mostra que o nosso cientista que está sendo formado nesse curso de graduação, ele é totalmente multidisciplinar. E essa foi a proposta do curso,
sendo que a gente já tenha hoje 12 turmas formadas. Ele é um curso muito pequeno, mas eu gostaria simplesmente de lembrar os presentes que esse curso já existe dentro da Universidade de São Paulo. Perfeito. Passar para cá. Aqui, o microfone está chegando. Bom dia, meu nome é Estevão Las Casas, eu sou diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. E eu queria fazer um comentário e pedir para que a mesa, se pudesse desenvolvesse essa questão. Existe uma frase famosa aí que o mundo tem problemas enquanto as universidades têm disciplinas, né? E eu acho que dentro da mesma... E isso é um tópico que a gente repete a vida inteira, que é sobre a questão da disciplinariedade e a estrutura formal das universidades em relação à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade também. Agora, o que eu queria levantar é o seguinte: um outro conceito enraizado que tem na universidade é sobre a pesquisa, ensino e extensão. E eu acho que se você pretende uma perspectiva mais interdisciplinar dos problemas que o mundo requer que a gente se debruce sobre eles, da mesma forma, a extensão, por exemplo, o ensino e a pesquisa, eles também são caixinhas que a gente encaixa as coisas e que hoje em dia não fazem tão mais sentido. Então, se você deseja tratar das questões da ONU sobre as metas do milênio e tal, existe dentro da extensão, por exemplo, um potencial muito grande de gente que está atuando e que está desenvolvendo e está tratando cientificamente essas questões. Então, que a interação entre educação, pesquisa e extensão, ela tem que ser melhorada também. Não pode ser guetos separados, tratados como tal dentro da universidade. E, no mesmo sentido, a questão do empreendedorismo. Eu, particularmente, tenho uma preguiça enorme com o empreendedorismo, da forma que ele é colocado pela mídia e a visão dominante de que empreendedorismo é você potencializar o mercado com novas ideias. E eu acho que o empreendedorismo é mais do que isso. Eu acho que o empreendedorismo é você criar pessoas que tenham uma independência intelectual dentro, mais ou menos, do que estava falando o Bevilacqua. Quer dizer, não necessariamente o cara que vai para uma startup, mas também uma pessoa que vai ter uma independência intelectual e uma abertura intelectual também para poder desenvolver novas soluções no lugar que ele tiver, que seja dentro da universidade, onde será muito bem-vindo, de um órgão público, numa empresa. É isso aí. Ele tem um tempo esgotado para mim. Obrigado. Temos aqui, depois talvez a gente possa pegar só mais uma, ele ali, ele e a senhora. Tá? Então, terceiro, quarto, quinto, sexto. Bom dia, meu nome é Peter Schultz, eu sou da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que eu queria acrescentar a lista que o professor Bevilacqua colocou como uma experiência que é uma faculdade que nasceu sem estrutura departamental, funciona, e tem como 2 objetivos estratégicos, que é fomentar a interdisciplinaridade, porque ela tem um caráter interdisciplinar, é uma faculdade com 6 cursos de graduação em áreas diferentes, mas também isso que foi apontado aqui agora na fala anterior, que é a integração ensino, pesquisa e extensão. E nesse aspecto eu gostaria de trazer também à tona o protagonismo dos estudantes. Então, nós temos lá, por alguma razão que eu ainda não consegui descobrir, mas somos gratos por isso, 30 organizações estudantis, cujas ações de extensão são vitais para o reconhecimento da faculdade na região, mas também são indutoras dessa integração, extensão com ensino e também de extensão com pesquisa.
E aí eu acho que entra numa das mesas da tarde a necessidade da curricularização, ou seja, de incluir a extensão como parte da formação de uma forma mais efetiva, tirando os estudantes de sala de aula e colocando-os para trabalhar, como o professor Bevilacqua colocou. E um último pequeno comentário sobre a apresentação do Carlos Nobre. Nós temos que tomar mais cuidado com o que os indicadores de fato indicam. Por exemplo, essa coisa de que aqueles que têm uma colaboração internacional têm um impacto 2 vezes maior que a média. No Brasil, o peso das grandes colaborações em altas energias é muito grande. Então, a gente tem que discriminar isso um pouco melhor. E não é à toa, na mesma linha, que a Suíça tem um destaque tão grande quanto a internacionalização. Isso não é a Suíça, isso é o CERN. Basicamente, se o CERN fosse em outro país, esse país estaria lá na ponta. Então, os indicadores são importantes, mas a gente tem que cuidar deles um pouco melhor. Vamos passar para a última dessa rodada, ali no fundo. Aí eu volto para a mesa e fazemos uma nova rodada, ok? Olá, bom dia a todos. Quer dizer, meu nome é Clodoaldo, sou diretor do Instituto de Matemática. E, bom, meu comentário é exclusivamente no que diz respeito à interdisciplinaridade na graduação e na formação do aluno. Uma coisa que, bom, eu só para dizer um pouco da minha história, quer dizer, esse tema é muito caro a mim, desde que eu sou aluno. Eu entrei nessa universidade no curso de engenharia, fiz biologia, falando do professor que agora é diretor do Instituto de Biologia, que está sentado aqui, me formei em biologia, fiz doutorado em física e virei professor de matemática. Quer dizer, e o que acontece? Para mim, quer dizer, a formação do aluno, quer dizer, a vontade de fazer as coisas em diferentes áreas é do aluno. Então, não é curso nenhum que... Eu, por exemplo, sou contra os cursos assim, interdisciplinares assim, na origem. Eu gosto da universidade comportamentalizada, quer dizer, um pouco diferente em matemática, engenharia física. Agora, o que eu acho que aí vai na direção do professor Bevilacqua, qual é o grande problema? O problema são as amarras de regras. Tem muita regra. E, então, acho que simplesmente, quer dizer, uma coisa simples, hein? Diminuir as regras, quer dizer, deixar o aluno mais livre para escolher, resolveria uma parte do problema. O resto é por conta do aluno, é porque é um gosto pessoal. Por isso que eu falo que não adianta regrar isso por cima. Vamos fazer um curso para formar o profissional em tal área. Não vai funcionar. Então, essa é a primeira observação. A segunda, diz um pouco a respeito na direção da que a professora falou, a USP tem diversas... assim, iniciativas pequenas que vão na direção correta. O curso de Ciências Moleculares, que está ligado ao meu departamento, que, por sua vez, gerou um curso de matemática aplicada, a idealização de um curso de matemática aplicada, que também vai nessa direção, 2 anos de matemática, depois a pessoa pode ir para a poli, pode ir para a economia, pode ir para a farmácia, acabar o curso lá. E uma coisa recente que aconteceu depois que eu virei diretor da matemática, preocupado com isso, exatamente preocupado com isso, é o seguinte, eu queria fazer com que os alunos saíssem dos seus institutos e viessem à matemática. Então, nós criamos um curso chamado Panoramas da Matemática, foi dado uma vez só, teve 45 alunos, em que veio aluno do Direito, da ECA, e eu queria particularmente os alunos das Ciências Humanas, que em geral falam, não gosto de matemática. E esse Panoramas da Matemática, o que diz? Não é um curso que tem fórmula, não tem nada, é um curso de descrição da matemática, de coisas bonitas da matemática. E o curso teve sucesso, então depois dos alunos, etc. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu acho que falta um pouco na USP também é que se a gente realmente preza por isso, quer trazer alunos para a faculdade de saúde pública, de medicina, de história, geografia, tem que oferecer uns cursos, quer dizer, para a universidade inteira, cursos que sejam acessíveis, cursos assim, módulos, quer dizer, 1 semestre que o cara vai fazer e pronto. Então, quer dizer, eu acho que, honestamente, é mais simples do que parece essa questão do ponto de vista de graduação. Pesquisa, etc., é outra coisa, não quero falar. Agora, uma crítica, uma pergunta à mesa, eu ouvi falar de eliminar os departamentos, certo? Mas se a gente realmente fizesse isso, uma universidade do tamanho da nossa, USP, Princeton é pequena e tem departamentos. Como seria, quer dizer? Eu não vejo outro modo de organizar a universidade a não ser o modo que existe mesmo. Como seria? Então, eu vou passar agora para a mesa, se a mesa quiser fazer considerações. Alguém se habilita? Varran, Carlos, Bevilacqua, e depois a gente faz uma nova rodada. Tá, então, vamos pela ordem. Começar, então. Inicialmente, é lógico que a USP tem várias iniciativas de interdisciplinaridade, lógico.
mas são iniciativas pontuais. É isso que eu chamo a atenção. Nós, culturalmente, não consideramos isso como uma coisa normal. Nós achamos estranho quando um aluno de engenharia vai fazer uma disciplina na ECA, na Escola de Comunicações e Artes. Então, é esse tipo de coisa que nós vamos ter que discutir e mostrar ao nosso alunato e principalmente ao nosso corpo docente a importância disso para a Universidade do Futuro. Citando instituições sem departamento, nós temos talvez a maior unidade sem departamento do país, a EASH, com 5.000 alunos de graduação. Não tem departamento e funciona a partir dos cursos que oferece. São grupos de cursos que oferece. Tem uma série de problemas, todos os cursos são interdisciplinares, os cursos de graduação são interdisciplinares, os de pós também, logicamente. E nós temos problemas enormes, inclusive com as corporações. As corporações externas não aceitam pessoas com formação interdisciplinar, multidisciplinar. Barram. Nós tivemos problemas seríssimos com os nossos egressos, porque as corporações são corporativas, como disse. E, por fim, só para fazer um comentário sobre ensino, pesquisa e extensão, de serem em caixinhas separadas, nas casos, eu concordo que esse é um dos defeitos que nós temos quando nós impomos por lei que a universidade tem que ser ensino, pesquisa e extensão. No caso particular nosso, como na nossa gênese, no nosso estatuto de 34, estava dizendo que tinha que ter ensino, pesquisa e extensão, isso talvez esteja menos problemático. A maioria dos nossos alunos de graduação tem aulas práticas em laboratórios de pesquisa. A maioria dos nossos alunos de pós-graduação interagem com os alunos de graduação. Então, isso, de uma maneira, é menos gritante aqui. Mas é lógico que também existem uns certos preconceitos para quem se dedica, por exemplo, à extensão, que na área da saúde é fundamental, em relação ao docente que se dedica mais à pesquisa. Nós estamos tentando resolver isso dentro da Universidade de São Paulo através de não exigir do docente um programa de pesquisa, mas um programa acadêmico. Portanto, cada docente nosso agora, a partir deste ano, tem que ter um projeto acadêmico aprovado pelo departamento. Nesse projeto acadêmico, ele coloca o que ele vai fazer em ensino, em pesquisa e extensão. Estou sendo rapidinho, hein? Carlos, perfeito. Não, eu não tenho muito o que acrescentar, só queria fazer uma pequena correção aqui, Peter. Todos os números que eu apresentei são médias por campo de conhecimento. Então, o fator que você levantou já foi filtrado aqui. O que você falou é verdade. Quando tem muita colaboração no campo da física, do CERN, aqui já foi filtrado. Mas o meu ponto não era nem isso. Eu também não tenho fé absoluta nessas métricas. Foi mais para realmente apontar um pouco o que me parece um diagnóstico razoável que nós temos pouca mobilidade no Brasil. Essa mobilidade não é só em colaboração internacional, é colaboração nacional também, comparado com outros países desenvolvidos em ciência, e até mesmo colaboração dentro do sistema universitário. Um pouco apontar a mobilidade, mesmo interna no Brasil e principalmente externa, nós temos que atacar essa questão também para atingir níveis de excelência e principalmente em programas, em desafios interdisciplinares. Bom, eu queria talvez começar fazer um pequeno comentário sobre essa questão da colocação dos nossos egressos no setor industrial, em questão de inovação, de invenções, etc. Do meu ponto de vista, isso está sempre associado a grandes projetos nacionais. Os grandes avanços de inovação, registros de patentes que existem nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, mesmo nos países do Oriente, China, Coreia, etc., tem como fundamento investimento do governo. Não é possível que apenas as empresas sejam o grande motor das grandes invenções. Então, se o Brasil não tiver grandes projetos nacionais, vamos ficar, eu acho, atrasados. Quer dizer, isso que o professor Carlos Nobre mostrou, esse decréscimo de atividade, né, eu admito que seja em grande parte por isso. Então, esse é um comentário que eu gostaria de fazer. Existe esse livro da Mariana Mazzucato sobre o Estado empreendedor, que eu acho que mostra muito isso.
Com relação à USP, em primeiro lugar, então, existem várias iniciativas na USP. Eu concordo muito com o professor lá da matemática, não é? Quer dizer, tem que ter mais liberdade na escolha das disciplinas, né? E isso é um dos pontos que foi, certamente, centrais na Universidade Federal do ABC. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante que essas iniciativas converjam, porque senão nós vamos começar, não é, dentro de uma universidade grande importância, maior universidade brasileira, né, começar várias iniciativas de interdisciplinaridade separadas. Aí vamos estar diversos departamentos com grande título interdisciplinar. Eu sou interdisciplinar 1, interdisciplinar 2, interdisciplinar 3. Não pode. Eu acho que é preciso que essas pessoas se conversem, né, e tentem, em benefício da universidade e do país, né, levar isso adiante integradamente. Vamos ver se a gente, pelo menos uma vez na vida, podemos conversar e convergir em vez de divergir. Eu estou sendo anunciado como professor do UFRJ, mas eu estou 1 ano aqui no IEA. Eu tenho o maior interesse em entrar em cooperação e esperem que eu vou tentar conversar com todos vocês, que eu queria trocar experiências, isso internamente. Segundo, externamente, o Las Casas, o Peter, várias universidades têm essas iniciativas. Essa não se conversa aqui também não, né? Então, professor Arlindo, um desafio, vamos fazer uma reunião dessas universidades que tenham essa experiência, para ver se a gente conversa e consegue, não é para estabelecer um modelo único, acho que seria um erro, mas quais são as experiências de cada um, e poder ver se a gente pode caminhar no sentido de fazer avançar as nossas universidades, porque senão nós não estaremos convergindo para a universidade. Novamente, nós estaremos convergindo para um sistema de vários institutos dentro do mesmo campus. Isso não é universidade, né? Então, essa é a minha proposta. Eu estou muito disposto a serviço, né, para tentar estabelecer, né, essa união. Está ali o Naumar, que certamente essa é a figura que tem que estar nessa questão. Bom, por enquanto é isso. Nós pouquíssimo tempo, a gente vai fazer mais uma rodada, mas não vai dar tempo de todo mundo que quer falar agora. Tem mais 3, 4 painéis, vai ter tempo. Nós vamos pegar os 3 próximos da inscrição. Não vai dar para escrever mais gente, infelizmente, porque nós temos 2 minutos para terminar. Eu vou pedir a quem for falar que seja bastante breve, tá certo? Aí a mesa faz as considerações finais, a gente encerra esse painel e passa para o próximo. Você ali na última fila, não, é ele lá atrás, não, a ordem é ele lá atrás, por favor, depois aqui, ela aqui na terceira fila, e o último é esse senhor aqui, ó, bem do seu lado, ali, tá? Não dá mais tempo, infelizmente, por favor. Bom dia, meu nome é Júlio Stern, do Departamento do Instituto de Matemática e Estatística. O ponto que eu quero abordar é, não obstante os belos discursos, muitas vezes a tremenda hostilidade que existe nas instituições à pesquisa interdisciplinar. Um ponto que eu quero voltar é a pergunta do Clodoaldo, o que seria a universidade sem departamentos? A gente tem algumas tentativas disso. O que muitas vezes acontece é que o gestor vê nessa iniciativa a possibilidade de eliminar um nível administrativo e economizar um monte de pessoal de secretaria, de instâncias departamentais da administração, o que acaba sobrecarregando os docentes com o trabalho administrativo. Depois de passar por essa experiência, muitos docentes dizem, não, interdisciplinaridade não funciona, né? Eles não estão reclamando da interdisciplinaridade, eles estão reclamando de algo que se fez em nome como jeito de economizar um pouquinho. Outro exemplo, talvez o mais grave de todos os exemplos, é o CNPq, né? Onde o pesquisador é avaliado por aquilo que eu chamo a política do quadrado, para não chamar de política do chiqueirinho, né? Se você está na área de engenharia 15, né, conta aquilo que você publicou nas revistas de engenharia 15. Se você publicou alguma coisa na área de engenharia 16, conta só meia pontuação. Se você publicou em matemática, bom, isso não conta nada, né? Então, a questão é essa. Como lidar com a hostilidade institucional que existe à pesquisa interdisciplinar, não obstante os belos discursos.
Obrigado, Júlio. A penúltima consideração aqui, depois o último é o senhor ali de barba. Muito bom dia, sou Maria Antônia Ramos de Azevedo, sou vice-diretora do campus de Rio Claro, Instituto de Biociências, da Unesp. É um prazer estar aqui e agradeço imensamente a fala de todos vocês. A minha contribuição pode ser no sentido de ouvi-los, porque nós, professores universitários, nós nunca fomos formados numa dimensão interdisciplinar. E temos, então, que ensinar de forma interdisciplinar no ensino, pesquisa e extensão, e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente consiga desencadear um processo de inovação, nesse processo todo, se tornar docente, nesse desafio imenso, que já é a docência em si. A minha pergunta é, muitas vezes tem discutido imensamente a importância da inovação curricular. Penso eu que nós não podemos deixar de lado a importância da inovação pedagógica. Eu gostaria de ouvir da mesa como é que a gente faz essa articulação, não desconsiderando que nós, professores, somos professores em processo constante de formação. Muito obrigada. Obrigado. Última. Meu nome é Gilberto Xavier, eu sou diretor do Instituto de Biociências aqui da USP. Eu gostaria de ressaltar um aspecto da fala do professor Bevilacqua. Ele falou que nós temos que formar alguém intelectualmente independente. Eu acho que isso é extremamente importante, precisa ser ressaltado, precisa ser exaustivamente debatido aqui, lembrando que independência intelectual não é isolamento intelectual, pelo contrário, a independência intelectual pressupõe que a pessoa vai estar inserida dentro de um contexto de discussão constante. E isso traz uma segunda questão, que é nós temos que desenvolver mecanismos para estimular nessas pessoas também uma tolerância à divergência de opiniões. As duas coisas são absolutamente indissociáveis. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos, nesse evento, focar em como que nós podemos criar contextos para que nossos alunos eles possam ter o estímulo à independência intelectual dentro de um contexto de debates constantes, havendo também o respeito à divergência de opiniões. E eu gostaria de dizer que o Instituto de Biociências aqui da USP tem experiências nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Vou passar aqui na mesa pela ordem, certo? E aí eu encerro, a gente passa para a próxima. Não, vamos pela ordem, precisa até discutir como é que vai ser a próxima. Ótimo. Bem, antes de mais nada, acho que vamos ter que desmistificar um pouquinho. Unidade ou universidade sem departamento não significa interdisciplinaridade. Eu citei a EASH, que é uma unidade grande, interdisciplinar, que não tem departamento. Mas também nós temos uma unidade pequena, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, que também não tem departamento, só que ela não é interdisciplinar, ela é monodisciplinar. Então, não ter departamento pode facilitar a interdisciplinaridade, pode facilitar. Nós temos exemplos no exterior de universidades que têm departamento, porém tem uma outra estrutura administrativa, outra estrutura organizacional, e com isso conseguem fomentar a interdisciplinaridade de uma maneira extremamente dinâmica com os departamentos. Portanto, ter departamento pode ser um fator facilitador, mas não é essencial. Nós temos exemplos, eu estou citando a Universidade Politécnica de Catalunha, em que os departamentos existem, mas são prestadores de serviço para atividades que são interdisciplinares. A questão da inovação pedagógica, você levantou o ponto fundamental. Sim, nós como docentes temos que repensar, nós não podemos dar aulas como nós recebemos há 30, 40 anos atrás. Isso também é uma atividade muito difícil, o pró-reitor de graduação nosso está desenvolvendo enormes esforços de conseguir sugerir aos nossos colegas a fazer treinamentos e utilizar ferramentas novas que existem. Quando digo ferramentas novas, não é pegar a minha aula, gravar a aula que eu dou no visual e passar para os alunos, isso não é isso. Então, é uma tarefa, faz parte da cultura. Eu queria só, por fim, explicar para o pessoal que não é da USP, para não ficar surpreso, o que é o nosso Instituto de Estudos Avançados, porque o professor Saldiva falou que o Arlindo estava de sabático, o professor o Bevilacqua também disse que é. O Instituto de Estudos Avançados eu considero como think tank da USP, é onde se discutem as coisas gerais, genéricas, novas e de uma forma interdisciplinar. Não tem corpo docente.
professor Saldiva é o diretor, ele é da Faculdade de Saúde Pública, originalmente. Professor... É só medicina, desculpa, medicina. Eu já ia começar a criar um problema, conflitos internos. O professor Ari Plonsky já é interdisciplinar por natureza. Ele é professor da Escola Politécnica e da Faculdade de Economia e Administração daqui. Ele é o vice-diretor. E os outros professores são professores que ficam um período lá dentro, como o caso do professor Arlindo, que é da Saúde Pública e que está um ano, não sabático, trabalhando dentro da USP, porém fora da sua unidade. E temos professores convidados, como o professor Bevilacqua, que nos dá a honra de ficar um ano aqui conosco, permitindo que nós possamos compartilhar do seu conhecimento. Então, esse é o Instituto de Estudos Avançados. Não tem o seu corpo docente, são professores que ficam um período específico trabalhando, pesquisando, e, logicamente, os diretores, o diretor e o vice-diretor, vêm de outras instituições, outras unidades também. Obrigado. Perfeito, Farhan. Carlos. Breves comentários aqui. Em primeiro lugar, eu acompanho muito a carreira do Paulo Saldiva e, para mim, ele sempre fez uma maravilhosa pesquisa em saúde pública. Não, é um pouco de brincadeira, mas é um pouco também o caráter disciplinar que, quando você falou errado saúde pública, todo mundo saltou aqui. Como se medicina fosse muito mais importante que saúde pública. Então, como eu não sou da USP, eu posso falar essas coisas. Dois comentários rápidos. Em primeiro lugar, nessa projeto da Alemanha, uma coisa que me chamou muita atenção é uma das exigências para essas 11 universidades de excelência era diminuir radicalmente a burocracia do corpo docente e dos pesquisadores. Então, esse é um exercício que todos os países desenvolvidos estão fazendo, os Estados Unidos também está se debruçando muito sobre isso. Ao longo do tempo, o pesquisador vem se dedicando cada vez mais, o CGE também já estudou isso para o Brasil. Então, uma exigência de excelência ter uma definição clara que esse não é o papel do pesquisador, fazer a gestão administrativa dos projetos e, em geral, da universidade como um todo. Então, eu acho que é bem ao contrário, a interdisciplinaridade não tem nada a ver com mais gasto de tempo em administração, muito pelo contrário, ela exige até uma dedicação maior, porque você tem que sair da sua zona de conforto e interagir com muitos outros grupos. A questão também é uma questão internacional, eu acho que a CAPES, 19 anos atrás, aqui pela liderança do Bevilacqua, criou o comitê, a comissão diária interdisciplinar, foi uma coisa até visionária, em 1998, foi até antes que agências internacionais, a National Science Foundation e outras, estivessem olhando para essa questão. A CAPES saiu na frente. Eu percebo também que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a FAPESP também se preocupa muito, tem muitos programas interdisciplinares e, portanto, fazer a correta avaliação. Eu concordo, não é perfeito, tem muito ainda, como os sistemas de avaliação todos que nós temos no mundo e no Brasil, os bons sistemas são feitos por pares, então os pares trazem a sua disciplinaridade para dentro do sistema e não é uma coisa fácil equacionar, avaliar bem e financiar a pesquisa interdisciplinar, mas eu diria a experiência da CAPES é muito valiosa nesse sentido e agora, nos últimos, pelo menos 10 anos, eu acho que a experiência da FAPESP também é muito valiosa. Obrigado, Bevilacqua. Rapidíssimo. Tá bom, rapidinho. É um desafio. Mas, em todo caso, com relação a departamentos, eu não quero insistir muito nisso. Existem vários modelos. Novamente, como eu já comentei, não existem modelos únicos, né? A interdisciplinaridade pode funcionar bem com certos departamentos. Agora, tem que reorganizar isso, porque não pode ter um departamento de engenharia mecânica, por exemplo, que está com um sistema de contratação temática igual de materiais. Então, você começa a duplicar coisas na universidade. Então, a mecânica, a elétrica, materiais, né, produção, começam a querer ser universidades pequenininhas. Isso não pode continuar. A matemática, eu acho que tem um papel fundamental na interdisciplinaridade, na minha opinião, porque modelos matemáticos computacionais são fundamentais, né, para o desenvolvimento desse sistema. Então, não quero insistir nisso, os processos de avaliação acho que tem que ser mesmo
evoluir, não é? E não é só CAPES e CNPq, eu acho que os processos de avaliação internos da própria universidade têm que ter muito mais desburocratizado, né? Então, esse é um ponto importante, né? Tolerância à diversidade de opiniões, professor, é absolutamente necessário. Isso é o papel da universidade. A universidade tem que ser um espaço aberto para discussão. Infelizmente, muitas vezes no Brasil, a gente acha que divergência de opiniões em assuntos técnicos, administrativos ou até políticos significa inimizade. Eu brigo porque o sujeito pensa que não existe matéria escura e o outro diz que existe, então eles ficam inimigos. Não pode ser isso. Quer dizer, tem que separar um pouco essa questão de divergência, não é? de conceitos, né? O professor Varran já respondeu vários pontos que eu queria me referir, de modo que, simplesmente complementando, não é? Aquela minha proposta inicial de fazer uma reunião entre instituições que têm já uma orientação, ou grupos orientados nessa linha interdisciplinar, convidar também institutos, como o próprio do Carlos Nobre, porque o que esses institutos estão fazendo interessa muito para essa nova formação interdisciplinar, né? Então, são esses os pontos que eu queria dizer, e finalizando novamente essa organização alemã, que realmente é muito interessante, né? E eles querem reunir várias, Max Planck, não é? o nome custo com universidades, etc. Mas a Alemanha tem projeto de Estado. Eles estão resolvendo o problema de fusão, né? O problema de fusão aparentemente está resolvido. Por quê? Quem é que paga isso? Quem paga é o Estado. Isso reúne uma enorme convergência de competências de todas as pessoas. Então, se não tem esses grandes projetos de Estado, é muito difícil, porque apenas o setor industrial, que tem interesse, e é assim que eles vivem, não é, de retorno, não vão fazer grandes investimentos, não é da competência deles, né? Então, tudo isso tem que estar associado também, nós temos que nos aproximar ao governo, ao legislativo, ao executivo, e dizer, olha, é preciso que isso seja feito, senão as nossas universidades vão estacionar, né? De modo que é isso, e novamente, professor Van e o professor Saldiva, eu estou aqui para agitar. Contem comigo. Obrigado. Eu queria encerrar aqui essa mesa com 2 pontos, tá? O primeiro, é possível sim ter menos divisões e ser eficiente. Já que estamos na universidade, tem uma literatura imensa sobre isso. Aliás, estou dando aula para elétrica, né, na engenharia elétrica, e a última discussão que a gente fez na classe foi comparar a USP com a Federal do ABC do ponto de vista da estrutura, um curso de teoria organizacional. É possível sim, tem condições, mas dá para fazer se quiser, certo? Mas eu queria deixar uma reflexão para o resto do dia. Existem condições para a interdisciplinaridade. Eu vou pegar, de teoria da comunicação, 3 registros, tá? Que não é minha área, né? Primeiro, é um registro cognitivo. Primeiro, eu preciso enxergar que o outro tem um conhecimento que eu não tenho e que é útil para determinada coisa. Porque senão, paramos aqui, certo? Não é que ele é legal, etc., que ele fica na margem e tal. Eu não consigo avançar sem o conhecimento do outro. Esse é o primeiro registro, tá? A segunda coisa é que precisa ter normas nesse registro, tá? Tem algumas coisas nesse registro, nessa relação. Estou tratando aqui comunicação como intercompreensão mútua, não é sistema de informação de mandar ordem. As pessoas se entenderem e avançarem a partir daí. Então, tem normas para isso. Eu tenho objetivos a atender. Eu não posso ficar 10 anos para tentar entender o que o outro está falando, para achar que aquilo é importante. Eu tenho algumas normas de funcionamento daquele problema, daquela questão, enfim, tá? Precisa tratar isso, não necessariamente é fácil, porque todos têm que aceitar a mesma norma, tá? E a terceira coisa, o que seria um registro expressivo, que eu ganho com isso, tá? Então, numa universidade, eu acho que a gente ganharia melhor formação, melhor pesquisa, tá certo? E avanço no conhecimento, como foi bem colocado aqui. Então, acho que pensando nesses 3 registros, não é fácil trabalhar. Eu tenho uma história de trabalhar minoritariamente com outras profissões desde que eu me formei. Não é fácil. Só para fechar, quando eu fiz estágio no último ano da Poli, no DIESE, né? Um departamento intersindical. O DIESE, ele tem sociólogos e economistas, tá?
E estava eu e o Fábio Zamberlan, que está na COP hoje, é todo agitado, em 1979, o mundo pegando fogo. Então, e aí o Barelli, que era o diretor técnico na época, ele falou assim, olha, segura os meninos aí, que a gente não sabe o que eles conseguem fazer, eles são engenheiros. Tá? Esse é o registro cognitivo. Então, você precisa mostrar que é capaz de ajudar em determinado problema, senão paramos aqui. Tá? Obrigado. Podemos chamar a próxima mesa, passo ali para a coordenação. Obrigado. Encerramos, então, os trabalhos do painel 1. Nossos agradecimentos a todos os professores participantes.